No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão português, a porta da casa familiar dos Oliveira bateu com violência, e quando pelas ruas estreitas do Bairro Alto. António Oliveira, o patriarca rígido e conservador, empurrou o filho mais velho, Pedro, para fora, gritando acusações que cortavam como facas: "Você é uma vergonha para esta família. Saia daqui e nunca mais volte." Pedro, com 28 anos, tropeçou na calçada, os olhos cheios de lágrimas, carregando apenas uma mochila com suas roupas, enquanto o irmão mais novo, Miguel, de 25 anos, assistia horrorizado da janela, o coração apertado em um misto de dor e raiva. Aquela cena não era apenas uma expulsão, era o começo de uma fissura que abalaria as fundações daquela família tradicional, forçando Miguel a escolher entre a lealdade cega e a busca pela verdade. Miguel fechou a cortina com as mãos trêmulas, o som da porta ainda reverberando em sua mente. Ele havia descoberto o segredo de Pedro há meses, quando encontrou mensagens no celular do irmão, conversas carinhosas com outro homem, cheias de promessas de um futuro juntos. Em vez de julgar, Miguel sentiu uma empatia profunda, pois ele próprio lutava com sentimentos semelhantes, escondidos no fundo de sua alma. Mas agora, com Pedro na rua, sem teto e sem apoio, Miguel se via preso em uma casa onde o ar estava envenenado por preconceitos arraigados. O pai, António, um homem de 55 anos, dono de uma pequena loja de vinhos no Chiado, sempre pregara valores católicos estritos, onde a homossexualidade era vista como um pecado imperdoável. A mãe, Maria, de 52 anos, uma dona de casa devota, chorava no sofá, murmurando orações, mas sem ousar confrontar o marido. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ele caminhou pelo apartamento antigo, com suas paredes de azulejos desbotados, revivendo memórias de infância. Pedro sempre fora o protetor, o que o defendia dos valentões na escola, o que compartilhava segredos sob as cobertas. Agora, ele estava sozinho em algum albergue ou na rua, e Miguel sentia uma culpa esmagadora por não ter intervindo. No dia seguinte, ele tentou falar com o pai. "Pai, Pedro é seu filho. Como pode fazer isso?" António o olhou com olhos frios. "Ele escolheu esse caminho. Se você defender isso, pode ir com ele." Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Miguel recuou, mas em seu interior, uma semente de rebelião começou a germinar. Ele decidiu ficar, não por covardia, mas por estratégia. Ficaria e observaria, reuniria evidências das hipocrisias da família, das mentiras que sustentavam aquela fachada de moralidade. Os dias se arrastaram em uma tensão palpável. Miguel trabalhava como barista em um café no Rossio, servindo expressos a turistas distraídos, mas sua mente estava em casa. Ele começou a notar as rachaduras. O pai, que condenava a homossexualidade, tinha um histórico de infidelidades com mulheres da vizinhança, rumores que Maria ignorava para manter a paz. Miguel encontrou cartas antigas no sótão, provas de um caso que quase destruiu o casamento anos atrás. Como ele pode julgar Pedro, pensou Miguel, guardando as cartas em uma pasta escondida. Enquanto isso, ele mantinha contato secreto com Pedro, que se abrigara na casa de um amigo em Sintra. "Estou bem, mano, mas dói demais", disse Pedro em uma ligação sussurrada. "Eles nunca vão mudar." Miguel prometeu: "Vou provar que estão errados." Aguente firme. A pressão familiar aumentava. Tios e primos visitavam, comentando escândalo com sussurros condenatórios. "É a influência dessa cidade liberal", dizia a tia Rosa, uma mulher de 60 anos, devota da igreja. Miguel ouvia tudo, anotando mentalmente as contradições. Ele próprio lutava com sua identidade, aos 25 anos, solteiro e sem namoradas, as perguntas sobre sua vida amorosa o atormentavam. Em noites solitárias, ele pensava em Tomás, um colega de trabalho no café, com seus olhos castanhos e sorriso cativante. Tomás era abertamente gay, vivendo sem medo em uma Lisboa progressista, mas Miguel temia o mesmo destino de Pedro. "E se eu for o próximo?", questionava-se, o coração dividido entre desejo e sobrevivência. Uma semana após a expulsão, Miguel confrontou a mãe em particular. "Mãe, você realmente concorda com isso?" Maria baixou os olhos, torcendo as mãos. "Seu pai sabe o que é melhor. A sociedade não aceita essas coisas." Mas Miguel viu a dúvida em seu olhar. Ele começou a plantar sementes de questionamento, mostrando artigos sobre direitos LGBT em Portugal, onde o casamento gay era legal desde 2010. "Somos um país moderno, mãe. Porque vivemos no passado." Maria hesitava, mas o medo a silenciava. Miguel, no entanto, persistia, ocultando mais evidências, gravações de conversas familiares cheias de preconceitos, fotos de eventos onde o pai posava como pilar da comunidade, enquanto escondia dívidas e segredos. O conflito interno de Miguel se intensificava. Ele se sentia traidor por ficar, mas sabia que partir sem plano seria inútil. Em um encontro secreto com Pedro em um parque no Príncipe Real,
o irmão o abraçou forte. Você não precisa fazer isso por mim, Miguel. Mas Miguel respondeu, é por nós dois. Vou expor tudo. Ali, sob as árvores antigas, eles compartilharam histórias de infância, rindo e chorando, fortalecendo o laço fraterno. Pedro contara sobre seu namorado, Luís, um professor de 30 anos, com quem planejava uma vida juntos. Ele me faz feliz, mano. É isso que importa. Miguel invejava aquela coragem, mas sua própria atração por Tomás o deixava confuso. E se eu contar a ele, pensou, mas o medo o paralisava. À medida que os dias passavam, a tensão em casa escalava. António anunciara que deserdaria Pedro, alterando o testamento. Miguel, fingindo obediência, acessou documentos no escritório do pai, copiando papéis que revelavam irregularidades na loja, sonegação de impostos, favores ilícitos. Isso é maior do que preconceito, percebeu Miguel. É hipocrisia pura. Ele se tornava um observador silencioso, registrando tudo em um diário digital, preparando o terreno para uma revelação que abalaria todos. Mas cada passo o custava emocionalmente, noites de insonia, ansiedade constante, o peso de mentir para os pais. Vale a pena? Questionava-se, mas o amor pelo irmão o impulsionava. No final daquela primeira fase, Miguel recebeu uma mensagem de Tomás: quer sair para um café fora do trabalho. O convite era inocente, mas carregado de possibilidade. Miguel aceitou, o coração acelerado, marcando o início de uma jornada pessoal paralela à vingança familiar. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, sob o céu azul, ele sentia o mundo se abrindo, mas também o abismo se aprofundando. A batalha estava apenas começando, e o preço seria alto para todos envolvidos. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para Miguel. Ele equilibrava o trabalho no café com as investigações secretas em casa, onde o ar ainda cheirava a traição. António, alheio a tudo, continuava sua rotina, atendendo clientes na loja de vinhos com um sorriso falso, enquanto Maria se refugiava na igreja, buscando consolo em missas diárias. Miguel, por sua vez, aprofundava sua amizade com Tomás, encontrando nele um confidente inesperado. Em um passeio pelo mirador da Senhora do Monte, com vista para os telhados vermelhos de Lisboa, Tomás compartilhou sua história: saí do armário aos 20 anos. Minha família me aceitou, mas sei que nem todos têm essa sorte. Miguel ouviu, o peito apertado, desejando revelar seu segredo, mas o medo de perder tudo o impedia. Enquanto isso, Pedro se adaptava à nova vida. Morando com Luís em um pequeno apartamento em Cascais, ele trabalhava como designer gráfico freelance, reconstruindo sua independência. Em chamadas noturnas, ele atualizava Miguel: estou bem, mas sinto falta de vocês. Miguel, por sua vez, enviava fotos e atualizações, mas omitia os detalhes de sua coleta de evidências. Ele havia acumulado um dossiê impressionante, e-mails do pai com amantes passadas, recibos falsos da loja, até gravações de discussões onde António admitia preconceitos racistas e homofóbicos em jantares familiares. Isso vai destruí-lo, pensou Miguel, mas a ideia o aterrorizava. Era seu pai, afinal. Um confronto inevitável ocorreu durante o jantar de aniversário de Maria. A família se reuniu na casa, com pratos de bacalhau e vinhos da loja de António. A tia Rosa, sempre intrometida, trouxe o assunto: ouvi que Pedro está vivendo com um homem. Que desgraça! António assentiu, erguendo a taça. Ele fez sua escolha. Miguel, fervendo por dentro, interveio: e se fosse eu, pai? Me expulsaria também. O silêncio caiu como uma bomba. António o fitou: não diga bobagens. Você é normal. Aquela palavra, normal, cortou Miguel como uma lâmina. Ele saiu da mesa, trancando-se no quarto, onde chorou pela primeira vez desde a expulsão de Pedro. Eu não sou normal para eles, percebeu, solidificando sua determinação. Tomás se tornou um pilar. Em encontros casuais, que evoluíam para algo mais profundo, Miguel confessou partes de sua história. Meu irmão foi expulso por ser gay. E eu? Eu acho que sou também. Tomás o abraçou: você não está sozinho. Lisboa é cheia de gente como nós. Aquela conexão florescia em uma relação romântica sutil, cheia de toques roubados e conversas longas. Mas Miguel a mantinha em segredo, temendo que vazasse para a família. Se souberem, perco tudo, confidenciou a Tomás, que o encorajava: a verdade liberta, Miguel. A coleta de evidências escalou. Miguel invadiu o computador do pai, descobrindo pornografia heterossexual e mensagens com prostitutas, contrastando com sua moralidade pública. Hipócrita, murmurou, salvando arquivos. Mas o custo emocional era alto, ele se distanciava da mãe, que notava sua frieza. O que é com você, filho? Perguntava Maria. Miguel respondia evasivo, mas internamente debatia:
ela é cúmplice ou vítima? Em uma conversa franca, ele a pressionou: você sabia das traições do pai? Maria negou, mas seus olhos atraíam. Miguel a confrontou com uma carta antiga, e ela desabou: eu perdoo por amor. Não julgue. Aquela revelação abalou Miguel, questionando se sua vingança destruiria inocentes. Pedro, sabendo dos planos, tentou dissuadi-lo: não vale a pena, mano. Viva a sua vida. Mas Miguel insistia: eles precisam pagar pelo que fizeram a você. Em um encontro em Sintra, sob as muralhas do castelo, Pedro apresentou Luís a Miguel. Ele é minha família agora, disse Pedro. Miguel viu o amor genuíno ali, invejando-o, enquanto pensava em Tomás. Eu quero isso também, admitiu para si. A tensão culminou em uma festa familiar no Natal. Antônio, bêbado, fez piadas homofóbicas, rindo com parentes. Miguel gravou tudo, adicionando ao dossiê. Mas quando um primo o provocou sobre namoradas, ele quase explodiu. Em vez disso, fugiu para os braços de Tomás, passando a noite em seu apartamento no Bairro Alto. Ali, pela primeira vez, eles se beijaram, um momento de liberação em meio ao caos. Eu te amo, sussurrou Tomás. Miguel, assustado, respondeu: eu também, mas não posso ainda. De volta para casa, a culpa o consumia. Ele via o pai envelhecendo, a mãe sofrendo, e questionava suas ações. Sou melhor que eles, pensou. Mas uma ligação de Pedro, relatando assédio na rua por ser gay, reacendeu sua raiva. A sociedade os protege, mas não a nós. Miguel decidiu prosseguir, planejando a revelação para o aniversário do pai, em poucos meses. O alto trão se aproximava, e as decisões de Miguel moldariam destinos irreparáveis. File 3, com o ano novo chegando, Lisboa se iluminava com fogos e festas, mas para Miguel, era um período de introspeção sombria. Ele passava dias no café, servindo clientes com um sorriso forçado, enquanto planejava os próximos passos. Tomás, agora seu namorado secreto, o apoiava: você está lutando por justiça, mas cuide de si. Miguel mudava, mas o peso das evidências em seu laptop o lembrava do abismo moral que cruzava. Estou-me tornando um monstro, questionava-se, revendo gravações que expunham a família. Antônio, sentindo a distância do filho, tentou se aproximar: vamos à loja juntos, como nos velhos tempos. Miguel aceitou, usando a oportunidade para investigar mais. Na loja, entre garrafas de vinho do Douro, ele encontrou livros contábeis falsos, provas de evasão fiscal. Isso pode levá-lo à prisão, pensou, copiando tudo. Mas ao ver o pai atendendo um cliente idoso com gentileza, sentiu uma pontada de dúvida. Ele não é todo mau. Essa ambivalência o atormentava, destacando o conflito interno, amor filial versus justiça. Maria, notando mudanças, confrontou: você está estranho, Miguel. É por causa de Pedro. Ele hesitou, então revelou parte: sim, e por mim também. Maria empalideceu: o que quer dizer? Miguel, em um impulso, confessou: sou gay, mãe. Como Pedro. As lágrimas dela foram um golpe. Não diga isso. Podemos rezar, mudar. Miguel saiu, o coração partido, mas fortalecido. Ela escolhe a ignorância, concluiu. Pedro, em Cascais, prosperava com Luís, mas preocupava-se com Miguel: não se perca nisso, mano. Em um fim de semana, eles se encontraram na praia da Costa da Caparica, ondas batendo nos pés. Pedro aconselhou: vingança não cura. Aceitação sim. Miguel rebateu: eles precisam ver as consequências. Ali, ele compartilhou sobre Tomás, e Pedro sorriu: estou feliz por você. Viva isso. A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas, contrastava com o conservadorismo familiar. Miguel lia sobre paradas do orgulho em Lisboa, inspirando-se, mas o preconceito persistia em círculos tradicionais. Um incidente no trabalho o abalou: um cliente homofóbico insultou Tomás, e Miguel defendeu-o, quase perdendo o emprego. Isso é o que Pedro enfrenta diariamente, percebeu, intensificando sua resolução. O dossiê crescia: fotos de Antônio com amantes, áudios de preconceitos, documentos ilegais. Miguel planejava uma revelação pública, talvez em uma reunião familiar. Mas o custo pessoal aumentava: insônia, ansiedade, distanciamento de amigos. Tomás o confrontava: isso está te consumindo. Para antes que te destrua. Miguel respondia: preciso terminar. Um ponto de virada veio quando Maria descobriu uma foto de Tomás no celular de Miguel. Quem é esse? Perguntou, voz trêmula. Miguel, cansado de mentiras, admitiu: meu namorado. Maria chorou: seu pai vai te matar. Ela implorou silêncio, mas Miguel recusou:
não vivo mais assim. Aquela noite, ela o defendeu sutilmente quando António questionou sua ausência. Talvez ela mude, esperou Miguel. Pedro o visitou secretamente em casa, arriscando tudo. Eles conversaram no quarto, relembrando a infância. Lembra quando nos escondíamos do pai bravo, riu Pedro. Miguel mostrou o dossiê, isso vai acabar com ele. Pedro hesitou, e conosco? O debate moral os dividiu, mas fortaleceu o laço. Com o aniversário de António se aproximando, Miguel finalizava planos. Ele convidou parentes, preparando uma surpresa. Tomás o alertou, pense nas repercussões. Miguel, determinado, prosseguiu, ignorando o tremor em suas mãos. O clímax se avizinhava, prometendo destruição e, talvez, redenção. A festa de aniversário de António na casa familiar era um espetáculo de falsidade. Parentes chegavam com presentes, elogiando o patriarca, enquanto Miguel observava, o dossiê escondido em uma pasta. Maria, nervosa, servia pastéis de nata, lançando olhares preocupados ao filho. Pedro não fora convidado, mas Miguel o atualizava por mensagens, hoje é o dia. António, aos 56 anos, discursava, família é tudo. Valores tradicionais nos unem. Miguel fervia, recordando a expulsão. Quando todos se sentaram, ele se levantou, tenho uma surpresa. Projetou slides no laptop, fotos de infidelidades, áudios de preconceitos, documentos ilegais. O silêncio chocou, seguido de murmúrios. O que é isso? Gritou António, rosto vermelho. Miguel explicou calmamente, você expulsou Pedro por ser gay, mas esconde pecados piores. Hipocrisia acaba agora. Tia Rosa gritou, mentiras. Mas as provas eram irrefutáveis. Maria chorava, por quê, Miguel? Ele respondeu, pela verdade. Sou gay também, e não me envergonho. O caos irrompeu. António atacou, traidor. Saia daqui. Parentes saíam, escandalizados. Miguel enfrentou o pai, você destruiu Pedro. Agora, veja o preço. Polícia foi chamada por vizinhos, mas Miguel fugiu, levando o dossiê. Refugiado com Tomás, ele tremia, fiz o certo. Tomás o consolou, você foi corajoso. Pedro ligou, você destruiu tudo, mano. Mas obrigado. A família se fragmentava, António enfrentava investigações fiscais, Maria pedia divórcio, parentes se distanciavam. Miguel, agora livre, mas marcado, reconstruía. Com Tomás, ele vivia abertamente, participando de eventos LGBT em Lisboa. Mas o custo, perda da mãe, que o culpava, e do pai, que o deserdava. Valeu? Questionava-se. Pedro e Luís o apoiavam, formando uma nova família. Em uma caminhada pelo Tejo, Pedro disse, você nos salvou. Miguel sorriu, mas as cicatrizes permaneciam. Nos meses após a revelação, Lisboa parecia diferente para Miguel. Ele morava com Tomás em um apartamento no Alfama, acordando com o som de fado nas ruas. O trabalho no café continuava, mas agora com orgulho aberto. Sou quem sou, declarava a clientes amigáveis. Mas as noites traziam pesadelos, o rosto furioso do pai, as lágrimas da mãe. António, sob investigação, perdeu a loja, vivendo sozinho em um quarto alugado. Ele tentou contato, filho, me perdoe. Miguel ignorou, a raiva ainda fresca. Maria, morando com a tia Rosa, enviava mensagens, você quebrou nosso lar. Miguel respondia, vocês quebraram Pedro primeiro. Pedro florescia, casando-se com Luís em uma cerimônia simples na praia de Oeiras. Miguel foi padrinho, emocionado, vocês merecem isso. A união simbolizava a esperança, contrastando com o caos familiar. Miguel refletia sobre escolhas, destruição leva a renascimento. Com Tomás, ele planejava o futuro, talvez adotar, desafiando normas. Mas o debate interno persistia, vingança ou perdão. Em uma reunião com um terapeuta, ele explorava traumas, família me moldou, mas não me define. A sociedade portuguesa, com avanços LGBT, o inspirava, mas preconceitos rurais lembravam batalhas. Anos depois, Miguel escreveu um livro sobre sua história, anonimamente, gerando debates. Ele visitou o pai, idoso e arrependido, errei, filho. Miguel perdoou parcialmente, tarde demais, mas aceito. Maria, aos poucos, se aproximou, assistindo ao orgulho gay, estou aprendendo. A reconciliação era frágil, mas possível. No final, Miguel olhava o horizonte de Lisboa, com Tomás ao lado. A jornada o transformara, pagando caro por autenticidade. Foi certo destruir para reconstruir,